Mike Johnson, o presidente da Câmara, os republicanos da Câmara, especialmente os novatos, saíram do Congresso mais cedo, primeiro para evitar votar sobre a divulgação dos arquivos de Epstein, o que teria envergonhado seu querido líder Trump. E para onde eles foram? Foram direto para uma viagem com todas as despesas pagas para o Israel do Apartheid. E lá estão eles. Randy Fine está logo atrás de Netanyahu. Randy Fine, o óbvio glutão, que diz que as pessoas em Gaza merecem passar fome. Mas esses são basicamente um quem é quem dos republicanos do Congresso. Acho que há. Será que há alguns democratas ali também? Vejo Dan Goldman lá atrás. O caucus democrata do Holocausto em Gaza também estava lá. Não, esse é outro Goldman. Temos a sorte de ter vários Goldmans no Congresso, Goldmans que servem a Israel. E este é um C. Goldman. Bem, o Goldman é péssimo, mas Dan Goldman, o democrata, para quem não sabe, é herdeiro da fortuna Levi Strauss. Sim, e ele nasceu com um pé de prata na boca. Pois é, ele é um dos maiores arquicionistas do Congresso, e até ele está criticando o plano de reocupação do Netanyahu. Mas esses são os republicanos. Will Hurd, vejo ali, ex-agente da CIA, que na verdade é amigo do Phil Riley, que tinha Safe Reach Solutions, que agora está encarregada do contrato para a Fundação Humanitária de Gaza. E agora os democratas também estão chegando. Mas Mike Johnson, o presidente da Câmara, fez um discurso no Muro das Lamentações. É isso que você tem, sabe? Se quiser ter poder no Congresso, tem que beijar o muro. Não está carregando para mim por algum motivo. Talvez você consiga abrir esse elemento, porque por algum motivo não está carregando para mim. Você quer o vídeo do Mike Johnson no muro? Sim, ok, eu vou ter que... Ok, beleza. Vamos ver se isso funciona. Quero dizer, isso praticamente se tornou um espetáculo quase antissemita. Todos esses gentios tendo que ir constantemente até esse muro, colocar um bilhete, fingir que estão meditando no muro e usar uma kippah, sendo que nunca usariam o símbolo de qualquer outra religião. Tipo, ele vai fazer yoga com o mod? Acho que não. Não sei o que há de errado com esse vídeo. Isso não está funcionando. Tudo bem. Bem, não está funcionando, mas foi uma exibição patética do Mike Johnson. Na verdade, eu meio que esbarrei com o Mike Johnson quando estava no Congresso, no dia em que confrontei o Randy Fine. Mais cedo, eu estava sentado com o Leon Cosgrove, que é colaborador de longa data do Grey Zone, fez um ótimo trabalho para nós no Departamento de Estado e estava cuidando de um stand para o Zero Hedge, entrevistando vários membros republicanos do Congresso. Eu estava assistindo ele entrevistar o Jim Jordan, ele é o presidente do Comitê Judiciário na Câmara, certo? E ele perguntou ao Jim Jordan, você tem algum problema com Israel cometendo genocídio em Gaza? Ele foi direto ao ponto. Você acha que deveríamos, talvez? Porque o Jordan tinha acabado de condenar a ajuda à Ucrânia. Ele disse, você acha que deveríamos usar a ajuda a Israel como uma possível ferramenta para fazer Israel encerrar essa guerra? E Jim Jordan disse a ele, estou parafraseando um pouco, ele disse, Israel não é uma questão de política externa, é uma questão espiritual que está acima de todas as outras questões. E eu amo Israel de todo o meu coração. Já estive lá 6 vezes e pretendo ir novamente. E essa foi a resposta dele. Ele ficou com aquele olhar vidrado nos olhos quando o assunto era Israel. E ele realmente falava sério. Para Mike Johnson, que foi advogado do Museu Criacionista no Kentucky, onde defendem que existiu uma realidade ao estilo dos Flintstones na Terra, onde Adão e Eva andavam ao lado de brontossauros e passeavam em dinossauros, essa é a realidade deles. E eles realmente acreditam, distorcendo completamente uma citação do Êxodo, que quem abençoa Israel será abençoado. Bem, aqui está outra versão do vídeo de Mike Johnson no muro. Vamos ouvir. Mike Johnson, o 506º presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos.
Estamos aqui com uma delegação de membros da Câmara. Estamos muito gratos por estar em Israel, especialmente neste dia, reconhecendo a destruição dos 2 templos em 2 momentos da história. É um momento muito emocionante para nós estarmos aqui no Muro das Lamentações. Fizemos nossas orações, colocamos nossos bilhetes no muro, como é tradicional, e estamos muito tocados pela hospitalidade do povo e pelo grande amor de Israel. Nossa oração é que a América sempre apoie Israel, e oramos pela preservação e pela paz de Jerusalém. É isso que as Escrituras nos dizem para fazer. É uma questão de fé para nós e um compromisso que temos. É simplesmente revoltante, porque você tem 2 tipos diferentes de fundamentalismo religioso no topo do governo. Você tem o tipo evangélico do Mike Johnson, mas também tem o Antony Blinken. O que ele disse depois de 7 de outubro, quando foi a Israel, para expressar total solidariedade com o plano de genocídio de Israel? Ele disse: vim aqui como judeu. It's me specific sequela, will perga pasenit. Sim, mas é basicamente o mesmo tipo de fanatismo religioso. Tipo, ele não está vindo como secretário de Estado, mas como judeu, para expressar sua fidelidade a Israel. É o mesmo caso do Mike Johnson, só que de uma perspectiva cristã evangélica. E é por isso que isso não vai acabar bem para os judeus. Vai acabar tomando um rumo anti-judaico. Os americanos percebem, milhões e milhões de gentios começam a perceber que estão pagando por um segundo país para Jared Kushner, o Rabino Shmuley e Howard Lutnick. Isso não vai acabar bem. Então essas cenas, na minha opinião, só alimentam o antissemitismo. E é por isso que as pessoas estão cada vez mais, os jovens republicanos estão cada vez mais se voltando contra Trump. Mas ainda existe esse segmento de sionismo cristão na base republicana que continua muito forte entre os boomers e entre a direita cristã. A direita cristã é realmente um fator fundamental na durabilidade de Donald Trump e no motivo pelo qual sua base ainda não se voltou completamente contra ele. Você tem esse cara obviamente suspeito, vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, que é acusado de abuso sexual por várias mulheres, e a direita cristã simplesmente o apoia. E isso acontece porque eles foram alimentados com essa teologia, que nada mais é do que uma tradução dos planos de guerra neoconservadores maníacos. E você vê isso expresso em um sermão recente do pastor John Hagee, da Cornerstone Church em San Antonio, Texas, que é realmente a base do sionismo cristão. O grupo Cristãos Unidos por Israel, de John Hagee, foi criado pela AIPAC. Quero dizer, é disso que os boomers da Fox News se alimentam todo domingo. Essa é a lavagem cerebral que eles recebem quando não estão assistindo Sean Hannity, que usa um pin de Israel e da CIA na lapela. Que nações estão indo? Perdemos o vídeo. Provavelmente foi culpa minha. Coloca de novo. Detalhou a próxima invasão russa a Israel como a guerra de Gog e Magog de Ezequiel 38:39. Ezequiel 38, versículos 1-3 diz o seguinte, que Gog, Deus é o líder da invasão. Então ele é um homem. Só por diversão, vamos supor que seja Vladimir Putin. Magog, segundo o historiador Joséfo, representa o Israel moderno. Ezequiel 38:3 menciona a palavra Rosh, que definitivamente é a Rússia. A Rússia está liderando um grupo de nações em uma invasão a Israel no futuro. As nações que vêm com o Irã contra Israel, conforme registrado em Ezequiel 38, Turquia, Síria, Líbia e Alemanha, todas estão lá. Deus está aquecendo seu braço de arremesso quando esses exércitos começarem a vir contra Israel. O resultado em Ezequiel 39:2, vou deixar apenas a sexta parte de vocês. Ou seja, Deus vai destruir 84% desse exército invasor. Olá, Sr. Putin. Or else we'll them grace. Israel is going to be Russia's graveyard. What? So
Então, segundo o pastor John Hagee, a Rússia está realmente na Bíblia. A Rússia está no livro do Apocalipse e vai se voltar contra Israel, onde vivem 1,5 milhão de judeus russos. E a Rússia tem relações bastante boas com o governo. Mas quero dizer, tudo o que ele está fazendo é filtrar o projeto para um novo século americano pelo livro do Apocalipse para os boomers da Fox News. E esse componente da base de Trump é, na verdade, um resquício do governo George W. Bush e da chamada Guerra ao Terror, que também é uma base para o neoconservadorismo no Partido Republicano. E eles são muito mais fortes do que essa facção emergente America First, liderada por Marjorie Taylor Greene e outras figuras do Partido Republicano ou da direita que são céticas em relação a Israel. Eles são muito mais fortes. Eles votam em todas as eleições para o conselho escolar. Eles participam dessas eleições. Eles votam em todas as eleições para o conselho municipal. Eles são totalmente voltados para o voto. Eles são completamente confiáveis e eles decidem as indicações judiciais que Trump faz. Esse é o pacto faustiano que a direita cristã fez com Donald Trump. Eles terão controle do judiciário e da política externa de Trump onde importa, que é Israel. E eles votam em um cara que é um pervertido completamente depravado, porque tudo o que importa para eles é o poder e sua própria agenda. Portanto, Mike Johnson indo para Israel é um reflexo dessa tendência de longa data no Partido Republicano. Mesmo enquanto vemos jovens de direita dizendo aos institutos de pesquisa que estão enojados com Trump. Tenho quase certeza de que John Hagee é o cara que disse que o Holocausto nazista foi a maneira de Deus aproximar o povo judeu de Israel, certo? Foi ele mesmo. Sim, ele disse isso. E também disse, eles apagaram esse vídeo depois que eu divulguei. Isso foi anos atrás e eu estupidamente não guardei. Que Hitler era... Não. Que o anticristo, quando retornasse, seria um homossexual meio judeu com traços marcantes, como Hitler era. Ele realmente disse isso. Ele será um homossexual com traços marcantes. Mas essa coisa da Rússia, de onde isso vem? Não há nenhuma referência bíblica para isso. A Rússia nem existia. Hassinabili. Eu não sei de onde ele tirou isso, mas é consistente com toda a visão de mundo dele. Esse é um novo nível. Isso é Gog e Magog, no livro do Apocalipse, que não estava na Bíblia original. E retrata Jesus como um maníaco, tipo um maníaco genocida, o que contrasta fortemente com o Jesus do Novo Testamento. E esse é todo o seu referencial. Ele acredita em Gog e Magog. Gog é o Irã e a Rússia. E aí ele coloca a Alemanha nisso também. Mas a Alemanha é meio que a UE e a hidra de 7 cabeças das Nações Unidas. Quero dizer, tudo isso se cruza com a teologia neoconservadora, e as pessoas acreditam nisso. Uau! E quanto pior as coisas ficarem nos Estados Unidos, mais eles vão acreditar nisso. Porque, sabe, o Apocalipse vai arrebatá-los deste mundo e deixar eu e você para trás.